Como nós devemos assumir os nossos papéis? Cada um tem o seu papel dentro de um relacionamento. E não dá para a gente assumir o papel do outro, porque fica pesado. E também não cabe a nós. Cada um tem em si a sua essência e o seu papel, a sua forma de ser. Então, a mulher, ela tem o seu papel, o homem tem o papel dele no relacionamento. Não dá para um querer assumir a responsabilidade do outro. E hoje a gente está vendo uma modernidade onde tudo é relativo, onde tudo é possível, onde a gente vê mulheres sobrecarregadas fazendo o papel do homem e homens querendo fazer papel da mulher e não cumprindo o seu papel. Então, existem três tipos de homens e três tipos de mulheres. E por que a gente atrai aquele tipo de homem? Por que aquela pessoa acaba ficando com aquele tipo que não assume o papel dele? A gente vai entender isso aqui hoje. Porque a minha alma, eu me conecto, eu encontro aquilo que minha alma deseja e não aquilo que eu estou vendo. Às vezes, você está vendo aquela pessoa e você acha que é a pessoa ideal, que é essa pessoa mesmo, mas se você não olhar na essência, se você não prestar atenção em você, nos seus desejos, você vai acabar escolhendo por aquele aspecto ali, com que os seus olhos estão vendo. Mas a sua alma está enxergando muito mais coisas. Ela está sentindo mais coisas. E ela está se conectando com essa questão, com aquilo que ela precisa. E às vezes, a nossa mente, ela também nos sabota, porque ela quer o quê? Ela quer a zona de conforto, ela quer a facilidade, ela não quer uma outra pessoa que vai tirar ela daquela zona de conforto. Hoje as mulheres, muitas mulheres que é uma coisa, um direito que as mulheres adquiriram com o tempo, que é ir para o mercado de trabalho, que é ter direito ao voto, que é ter voz. E o que aconteceu? Isso até pela criação. Muitas mães, por ter sido reprimida lá atrás, elas começaram a criar as suas filhas para serem independentes, para não depender do marido, para trabalhar, e você não vai depender de homem. E o que aconteceram com essas meninas que cresceram? Elas se tornaram mulheres viris, mulheres que estão assumindo o papel do homem. E com quem que elas se conectam? Com quem que elas acabam casando? Com um homem que não é viril. Porque a mulher viril, ela quer dominar a situação. Ela é independente, ela não precisa, teoricamente, do homem. Ela vive muito bem sem ele. Então, ela vai se conectar a quem? A um homem, que a gente vai ver essas três características aqui, mas geralmente a um homem emasculado, que é um homem que ele é mais apegado à mãe, ele quer mais uma mãe na esposa do que uma própria esposa. Ele busca isso, aquela necessidade de mãe, aquela mulher protetora, aquela mulher que vai cuidar de tudo e que ele vai ficar tranquilo na relação. E por que essa mulher viril, ela acaba encontrando e querendo esse homem masculado, mesmo que inconscientemente? Muitas dessas escolhas que nós fazemos, desses comportamentos, ele é inconsciente, porque a pessoa se conecta ali. Se eu sou uma mulher viril, aquele homem, ele vai ficar submisso. É um homem em que eu vou poder controlar essa situação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque essa modernidade, esse relativismo, está fazendo com que os nossos relacionamentos, com que as nossas famílias, elas sejam destruídas, fazendo com que as pessoas pensem, se não der certo, a gente separa e tá tudo bem, tem essa alternativa mesmo, e existe alternativa. O porquê hoje existe essa alternativa? Antigamente, as pessoas sofrendo ou não, elas ficavam realmente casadas. Mesmo podia ser o sofrimento que fosse, elas iriam continuar ali. E não existia informação sobre relacionamento. Quem ensinava sobre relacionamento? Mal os nossos pais, mal as nossas mães conversavam com a gente, ou os pais com os filhos, homens, sobre as questões sexuais, sobre questões de relacionamento, mas não conversava mesmo.
Minha mãe nunca conversou comigo sobre nada disso. Ela sabia cobrar, ela era durona, aquela educação rígida, mas conversar sobre essas coisas, até porque nem ela tinha essa informação. Ela também aprendeu com a vida. E está vindo uma avalanche da modernidade para dizer que tudo é possível, que não precisa namorar, que não precisa se preparar para o casamento e vamos lá, e pode morar junto, e vamos morar junto e fazer um test drive para ver se funciona, e tá tudo assim, não existe mais regra. E o que está acontecendo? Está destruindo exatamente as famílias. E cada cidadão, eu, você que está me ouvindo, cada pessoa, cada político, cada empresário, cada funcionário público, cada pessoa que está na rua, de qualquer profissão, veio de onde? Da família. Quem formou essa pessoa? A família. E as pessoas estão esquecendo disso, que a família é importante. Estar unida em família, você ter uma família unida é importante. Aí você vai me dizer: ah, mas os casais, muitos casais estão infelizes, então vamos cuidar do relacionamento? Quantas pessoas vivem ali até dizer não tem mais amor, tá tudo ruim mesmo, mas não procuram mudar, não procuram informação para melhorar. O que a gente pode fazer para melhorar esse relacionamento? O que eu mais ouço é a pessoa dizer assim: ah, a gente já conversou de tudo, tivemos diálogo, mas não dá certo mesmo. Não é só diálogo. O relacionamento, ele é um contexto, ele faz parte do nosso dia. Imagine você, se você tem que aprender a você ter o seu equilíbrio emocional, a cuidar de você, a cuidar de como você vai reagir às situações, de como você vai lidar no dia a dia. Agora imagina que isso já não é fácil, a gente se conhecer e a gente cuidar de nós mesmos, nosso equilíbrio emocional, a gente ainda tem que dividir o nosso dia com o outro, com descontrole emocional do outro, com a tristeza do outro, com os bloqueios, com as crenças do outro. Imagina se eu não busco informações, se eu não busco aprender mais do que existe no relacionamento, o porquê que eu atraí essa pessoa, por que eu escolhi essa pessoa para o meu casamento. Então, tá tudo relativo, tudo pode acontecer, eu posso mudar a qualquer momento. Então, é isso, a gente precisa aprender a se relacionar, aprender a cuidar do relacionamento, porque não ensinaram, não ensinaram. E quantos livros eu li, quantos cursos eu fiz, quanta coisa eu vivi, quanta coisa eu passei no meu relacionamento para eu aprender. E por isso eu estou aqui. E por que cada um tem que ter o seu papel dentro do relacionamento? Existe, como eu falei aqui, o homem viril, que é o normal. O que é o ideal? É o homem viril e uma mulher feminina. Ah, então a mulher feminina ela tem que ser submissa e aceitar tudo, Silvana? Não. A mulher feminina ela tem que ser doce, ela tem que ser suave, ela tem que ser mulher. E não se sobrecarregar com esse tanto de atividade que a gente faz. A gente tem que ser, sim, a gente tem muitas atividades, mas não perder a doçura, não perder essa doçura. E não significa que a gente vai sempre concordar com o homem, não. A gente está aqui, nós somos influenciadoras. A gente está aqui para discordar mesmo dos homens, não para concordar com tudo que eles falam. A gente está aqui para a gente também discordar. Mas a gente não pode perder a essência de ser doce, a essência de ser mulher, de ser feminina. E nem o homem, a sua essência de ser viril, de ser homem, de passar proteção. O homem não tem que buscar na mulher uma mãe. Ele tem que buscar uma esposa, uma mulher. E a esposa não tem que buscar pai. A esposa não tem que buscar alguém que ela vai mandar, que ela vai comandar, mas sim um marido. Alguém que vai ser protetor, que vai ser viril, que vai passar essa sensação de homem para ela. E não é ela quem tem que tomar todas as decisões, não. Ela tem que deixar,
com que o homem também faça o papel dele de homem. E eu trouxe aqui, para a gente ilustrar um pouco isso, eu trouxe uma historinha, que é a Escola dos Animais, a historinha da Escola dos Animais. Um grupo de animais organizou uma escola para resolver os problemas do mundo. Estabeleceu um currículo de matérias que incluía correr, subir em árvores, em montanhas, nadar, voar. Para facilitar as coisas, ficou decidido que todos os animais fariam todas as matérias. O pato se deu muito bem em natação, até melhor do que o professor, mas quase não passou de ano na aula de voo e estava indo muito mal na corrida. Por causa de suas deficiências, ele precisou deixar um pouco de lado a natação e ter aulas extras de corrida. Mas isso fez com que seus pés de pato ficassem muito doloridos e já não era mais tão bom nadador como antes. O coelho era de longe o melhor corredor no princípio, mas começou a ter tremores nas pernas de tanto tentar aprender natação. O esquilo era um excelente em subida de árvores, mas enfrentava problemas constantes na aula de voo, porque o professor insistia que ele precisava decolar do solo e não de cima de um galho alto. Com tanto esforço, ele tinha câimbras constantes e foi apenas regular em alpinismo e fraco em corrida. A águia insistia em causar problemas, por mais que punissem por desrespeito à autoridade. Nas provas de subida de árvore era invencível, mas insistia sempre em chegar lá de sua maneira. O pato é pato. Foi feito para nadar, não para correr, e certamente não para subir em árvores. Um esquilo é um esquilo. Se insistirmos em afastá-los do que ele faz, ou seja, de subir em árvores, para que seja bom nadador ou bom corredor, o esquilo vai se frustrar. A águia faz uma bela figura no céu, mas ela é ridícula na corrida a pé. Deus não nos fez iguais. O problema surge quando queremos ser ou fazer o que Deus não nos criou para ser ou fazer. Esse é o problema, quando a mulher decide fazer o papel do homem. Aí você vai me dizer, mas está tudo bem. As mulheres quiseram esse papel, as mulheres brigaram por esse espaço, só que se confundiam um pouco. O espaço da mulher de ter voz, de poder trabalhar, de ter a sua vez. E a gente vê que hoje na sociedade as mulheres ocupam esse espaço em grande quantidade. Talvez pela facilidade de fazer tanta coisa junto, que às vezes o homem não tem, né? Ela consegue, mas ainda existe, né? Questão de preconceito, existe ainda diferenças. A gente nunca vai ser igual. A mulher não é igual ao homem, o homem não é igual à mulher. Então existem 3 tipos de estilo de homem, que é o homem viril, um homem emasculado e o homem efeminado. Esse homem viril que eu falei é o ideal. O emasculado, ele busca o quê? A figura da mãe. Ele foi muito apegado à mãe. E ainda tem homens que são mesmo criados como uma filha. Às vezes a mãe queria muito ter uma filha. Eu conheço um casal que é nítido essa figura. O homem, não é que ele é feminino, tá? Não estou dizendo que ele não é homem, mas ele tem um estilo que gosta mais de cuidar da casa, ele é mais casa, gosta mais de cozinhar, gosta mais dessas coisas, e a mulher não sabe nada disso, mas ela é um desastre com coisas de casa. Não fala em cozinhar, não fala, porque o pai dela criou para quê? Para ela trabalhar, para ela não precisar de homem, para ela trabalhar fora e não precisar de nada, e ela não sabe fazer nada de casa. Então, eles reconhecem que eles são figurinha trocada e por isso eles se completam e vivem bem com isso, mas não é o ideal. Eu quero que você pergunte para qualquer mulher viril que ela assume toda a responsabilidade da casa, se isso é confortável, se ela se sente feliz. Nenhuma delas vão dizer que são felizes. Não são felizes com isso.
Então a gente tem que ter esse cuidado da mulher buscar resgatar esse feminino, resgatar essa doçura e a gente deixar com que o homem seja homem. Ah, Silvana, mas ele não assume essa posição. Ele tem uma situação em casa e ele não assume. Então você vai fazer com que ele assuma. Deixe o homem ser homem. E o homem que quer que a mulher seja assim, converse com ela. Deixe também ela tomar esse lugar, porque a nossa essência de mulher é ser feminina e a essência do homem é ser viril, masculino. E se por alguma razão foi educado de forma errada, se foi educado diferente, a gente tem que consertar isso hoje, para que essa relação seja saudável. Talvez, por desconhecimento até dessa matéria, muitas pessoas, muitos casamentos já terminaram por conta disso, por falta dessa informação. E que tal a gente corrigir isso agora? E aí, se você me disser, ah, Silvana, mas eu me encaixo nisso aí. Eu sou uma mulher viril e tenho um homem que não assume suas responsabilidades. Principalmente hoje a gente vê muito isso no financeiro, né? Quantos casamentos são destruídos porque as pessoas não conseguem administrar a parte financeira? Em especial, quantos homens não assumem a sua responsabilidade? E aí fica muito pesado para a mulher. Fica ali a mulher cuidando de filho, cuidando de casa, trabalhando fora, cuidando das despesas da casa, e fica pesado. Uma hora ela não vai aguentar. Esse casamento vai acabar. Então, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Não dá para a mulher querer assumir esse papel do homem, querer assumir esse papel viril que não cabe a ela, que não é dela. Então, deixe com que o homem tenha as atitudes que ele precisa ter e busque na mulher, deixe ela ser feminina. Não exija da mulher esse papel que não é dela. Por isso, esses relacionamentos estão se destruindo, porque está se colocando um novo conceito de família que não dá certo. Emocionalmente, não foi para isso que a gente foi criado. Eu acabei de ler a historinha ali da competição dos animais. Cada animal foi criado com um objetivo. Não dá para o pato querer correr, ele é bom em natação. E assim somos nós. Nós somos, as mulheres são boas para aquilo que elas vieram fazer, e os homens porque eles vieram fazer. Então a gente tem que ter esse cuidado, deixar o homem ter a gentileza de homem, de abrir a porta do carro, de trocar uma lâmpada, de fazer coisas que os homens têm que fazer. Por mais que você, mulher, saiba fazer, por mais que você fale, mas eu não preciso de homem. Eu me viro muito bem sozinha e eu fui criada para isso. Eu não preciso de homem, eu não preciso depender de homem, eu não preciso pedir dinheiro para o homem, eu não preciso disso. E se você não precisa, se você ficar pensando só nessa caixinha, então você vai viver sozinho, porque você não precisa do outro. E como que eu vou viver com outra pessoa que faz as mesmas coisas do que eu? Não dá. Cada um tem o seu papel. Na vida da família, cada um tem o seu papel. E há um projeto de destruição da família, que cada vez aumenta. E já foi provado que os maiores bloqueios emocionais que nós temos, vêm do nosso pai, da figura do homem, dessa figura masculina. Até os desenhos animados. Pensa aí nos desenhos infantis. Quase todos eles destroem a figura do pai. Eles desvalorizam a figura do pai. Por quê? Porque é isso que tem feito na sociedade. Destruir a figura do pai, do homem viril, do homem que tem respeito, do homem que soma na família, porque as mulheres não precisam mais dos homens. Elas são independentes, elas são autossuficientes. Para que eu preciso do homem? E aí, assim, se chega o quê? A destruir a família. Vamos pensar aí nos desenhos animados, a Peppa Pig. O pai é um bobão, né? Não resolve nada.
Pensa aí nos desenhos, aquele desenho do dinossauro, o tempo todo o bebê, não é a mamãe, não é a mamãe. Pensa, vai pensando nos desenhos animados, como eles estão destruindo, e a gente põe, né, a Peppa Pig, as mães colocam, na maior inocência, para criança, é um desenho de criança pequena, e vamos colocar para as crianças assistirem. Até a Marcha e o urso, eu estava analisando outro dia. Ah, mas o urso não é o pai da Marcha, mas ele é a figura de um homem, um urso forte, imponente, e a Marcha faz o que quer com ele. E as pessoas não veem o que está por trás desse desenho e deixa ali o filho assistindo isso. E quem é inteligente, quem criou essas coisas, ele sabe exatamente o que mexe com o seu emocional, o que vai mexer com o emocional das crianças. E eles sabem que quando eles destroem a figura do pai, quando se destrói a figura da família, eles estão destruindo essa célula que é tão importante na sociedade, que é a família. Não dá para achar que é normal, que hoje em dia está muito comum e é muito normal a família destruída. Sim, aumentaram muito os números de divórcio, muito e cada vez aumentando mais. Em pandemia, então, como se fala em números de divórcios? Mas eu tenho aqui uma lista para vocês, para dizer que sim, muitos casamentos melhoraram nesse período. Muitas famílias se uniram mais nesse período, descobriram quem é mais o outro por conviver mais, tiveram mais tempo com os filhos, descobriram mais os filhos. Existe. Só que isso não é falado, porque isso não é uma notícia interessante. As pessoas gostam de quê? De notícia ruim, não é? Se eu falar que as famílias se uniram na pandemia, não dá ibope. Ninguém quer saber. As pessoas querem divulgar o quê? Olha, a China bateu o recorde de divórcios de toda a sua história. Isso sim, isso é notícia. E as pessoas falam isso com tranquilidade, como se isso fosse um prêmio. E não é. Há um plano de destruir as famílias. E a gente não pode deixar com que isso aconteça. A família é a base. Os maiores traumas, os maiores bloqueios, as maiores crenças negativas que atrapalham o desenvolvimento depois do adulto, vem do pai. E quando isso acontece, Silvana? Em especial, os nossos bloqueios acontecem até os 7 anos de idade. Por quê? Até os 7 anos de idade, a gente vive ali no inconsciente. A gente não tem muita consciência das coisas. Tudo que a gente faz no inconsciente. Você ainda está sendo formado, você está aprendendo. E muitos bloqueios ficam ali na cabeça da criança e que ela cresce e ela não sabe de onde vem. Existem bloqueios que é adquirido na barriga da mãe. E a criança não sabe. A gente cresce, você se torna um adulto, e aí você não sabe de onde vem aquele bloqueio. Qual é a minha dificuldade? Por que eu não consigo falar em público? Por que eu tenho dificuldade de falar com as pessoas? Por que eu tenho dificuldade de dizer não? E muitas das vezes, essa dificuldade, esse seu bloqueio, essa sua crença, ela está exatamente ligada a esse bloqueio lá de infância. A gente tem consciência das nossas crenças, das nossas dificuldades, somente 5% delas. 95% está no inconsciente. A gente não sabe. A gente sabe que tem dificuldade, mas a gente precisa mexer lá nesse inconsciente para a gente limpar essas crenças, limpar esses bloqueios. E esses bloqueios vêm exatamente, a maior parte, já foi provado que 70% deles vem da figura paterna, vem do pai. E quantas crianças hoje estão crescendo sem a presença do pai? E aí você vai me dizer, ah, mas essa separação foi tranquila, agora existe a guarda compartilhada, que sinceramente eu não sei se é melhor ou se é pior, porque como é compartilhada, ela não tem regra. O pai pode visitar a hora que quiser a criança, não tem regra. E aí tem pai que não visita nunca, porque ele não tem obrigação de visitar. Porque quando você tem uma regra, você tem obrigação. Ah, um final de semana tal, outro não, e aí tem as regrinhas, né? Feriado tal, você tem que pegar, e aí pelo menos tem uma obrigação do pai
ver o filho. Agora, a compartilhada não, é tudo livre. E se o pai não tiver esse interesse, se ele não tiver comprometido, ele vai abandonar essa criança. E não são poucos os casos em que o pai não está presente, em que o pai já começa a se envolver em outro relacionamento, o pai forma uma nova família e não dá atenção para o filho. Quantas histórias você conhece assim? Me diz. Eu conheço muitas histórias assim. E essas crianças, eu vejo quantos adultos, porque as crianças, elas não são crianças, elas estão crianças, é uma fase da vida. Essas crianças cheias de trauma, com falta do pai, sem referência de família, elas vão crescer. E elas serão o quê? Os nossos adultos. E quantos adultos hoje? Eu conheço pessoas já de 50 anos que até hoje ainda tem um bloqueio pela falta do pai. E aí existem duas opções. O nosso comportamento, ele é 30% genético, 50% daquilo do meu meio ambiente, daquele do que eu escolho viver, e 20% das pessoas com quem eu convivo. Você tem duas opções. Você pode seguir o caminho do seu pai, ou você pode agora escolher fazer diferente. Não, eu via meu pai dessa forma e eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para os meus filhos. Eu não quero que meus filhos vejam essa situação, que é o ideal. Mas ninguém é feliz por ver uma situação dessa do pai. Gera bloqueios, muitos bloqueios. E a gente não pode compactuar, a gente tem que pensar diferente. A gente não pode compactuar que hoje a separação, que uma família destruída é uma coisa normal e que tá tudo bem. E temos também que ter essa visão dessa formação de família. Se o homem não assume a função dele, a mulher vai ter que assumir, alguém tem que assumir. Ou a mulher vai se sobrecarregar assumindo a função do homem, ou outra pessoa vai assumir. E vice-versa. Tem a mulher que não assume o papel dela. E se você não assume seu papel de esposa, se você não assume o seu papel de mulher, ou o seu marido vai ter que fazer o seu papel, cuidado que você não cuida, ou outra mulher vai assumir. Então vamos assumir os nossos papéis, o que a gente veio fazer. E é possível, a gente não tem que repetir somente os padrões do que foi feito na nossa família. A gente tem que fazer diferente do melhor. Só que o que as pessoas pensaram? Ah, se as famílias antigamente, o casamento durava a vida toda, e quantas pessoas viviam tão tristes, quantas pessoas viviam tão sofridas, agora acabou isso. Agora, se eu estou sofrendo, eu vou me separar e pronto. As pessoas não tentam aprender, buscar saber o porquê que isso não está dando certo. O que eu posso fazer diferente para melhorar esse relacionamento? O que está faltando para melhorar esse relacionamento? Esse é o caminho, a gente se mover, a gente ter a nossa ação. Aí você vai me dizer, mas a outra pessoa é isso, é isso, é isso, é isso. Tá, mas mude você. Você tem esse poder de fazer diferente. Você pode fazer pelo seu casamento. Porque quando você faz, você impacta o outro, não tem como você não mudar a vida do outro. Agora, só se o outro estiver muito fora da caixinha mesmo. Se for uma coisa muito fora do normal, do contexto. Porque no relacionamento vai gerar dificuldades. A gente enfrenta essas dificuldades. Porque a gente enfrenta, como eu falei, até com as nossas misérias, as nossas dificuldades. Então a gente tem que aprender a conviver no relacionamento. E cada um, o que eu estou chamando a atenção aqui hoje, assumindo o seu papel. Qual é o seu papel? Será que você está fazendo alguma coisa? Você que é homem, está fazendo alguma coisa que você deveria deixar a sua esposa fazer? Será que ela está fazendo alguma coisa em que deveria deixar que o homem fizesse? Vamos assumir os nossos papéis e cuidar da gente. Porque quando a gente cuida do que a gente é, o outro quer estar perto da gente. O outro quer a nossa presença. O outro quer a nossa participação, o outro vai querer te amar, o outro vai querer te fazer feliz. Agora, quando a gente não cuida desse jardim, a nossa borboleta ela vai embora. Ou então, se a gente não ocupa o nosso lugar, se a gente não ocupa o nosso papel, alguém tem que ocupar. Os espaços são para ser preenchidos. Tem algum papel da sua vida que você não está assumindo? Nós temos vários papéis na nossa vida. A gente tem o papel de mãe, a gente tem o papel de
pai, tem o papel de marido, de esposa, temos o papel de filho. Será que você está ocupando os seus papéis? Ou você está deixando que alguém faça o que você deveria fazer? Isso é muito importante. É muito ruim todas as pessoas que convivem com alguém que não ocupa o seu papel, que não faz a sua parte no relacionamento, não tem como. Essa pessoa sofre. E não adianta dizer, mas ela lida bem com isso, o fulano ganha mais, então ele não se importa de arcar mais com as despesas. Tá tudo bem, a pessoa tá confortável. Será? Que nem tudo a gente também tem consciência, nem tudo a gente fala. Então a gente tem que entender que o que é próprio da pessoa, não dá para a gente ficar fazendo outros papéis. E não é culpa, se você tem essa situação, não é culpa sua. A gente, infelizmente, está recebendo criações diferentes. É o que eu falei aqui, mulheres sendo criadas para não depender do marido. Não quer dizer que está errado 100%. Porque depois que você está casado, a solução é o quê? É você trabalhar. Então eu casei com uma pessoa assim, então deixa eu trocar. Eu vou procurar um homem viril. Peraí, hoje você tem uma família, em especial se você tem filhos. Você assumiu um compromisso. Então o que a gente pode fazer? Vai dar mais trabalho. É o que se fala. Se a gente não tem essa preparação para o casamento, se a gente não se prepara, se a gente não escolhe da forma correta no início, vai dar muito mais trabalho depois. Porque aí a gente vai ter que cuidar do relacionamento já estando juntos. Mas a gente vai ter que fazer. Então, como eu curo isso? Eu deixando o outro fazer o papel dele. E é fácil? Não estou dizendo que é fácil. Não é fácil. Porque a pessoa já tem esse instinto de chegar e fazer. Uma mulher que é viril, se ela tem que comprar uma coisa, ela vai lá e compra. Ela não quer ficar esperando o outro fazer. Ou a paciência do outro de se mancar, entender que ele que tinha que fazer. Não é fácil, porque a gente já tem isso de instinto. Eu vou lá e faço, não preciso esperar o outro. Mas é necessário. É necessário a gente ter essa paciência. Por quê? Porque a gente vai ajudar no crescimento do outro também. E às vezes parece dolorido para o outro, né? Por que você não fez isso? Você podia ter feito e você não fez por mim? Não fiz, porque eu sei que é importante para você aprender a fazer. E isso tanto para o homem quanto para a mulher. Quantas coisas são atividades da mulher e ela precisa aprender. Ela precisa ser doce, ela precisa ser suave, ela precisa ser firme quando necessário. Mas a mulher precisa ter a doçura de mulher. Ela precisa ser carinhosa. Precisa, porque senão a gente vai ficando frio e o relacionamento fica frio e as pessoas vão se afastando. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui hoje é para isso, para a gente assumir este papel, cada um assumindo o seu papel e cuidando do relacionamento. Quando aparecer uma situação que, tirando a parte de violência, porque isso, quem age dessa forma, com violência física, é uma pessoa que precisa ser tratada, é uma pessoa com problemas, é uma doença, isso não é uma pessoa normal. Tirando isso, todo problema de relacionamento há uma solução. E geralmente a solução é o quê? Quando eu mudo o meu comportamento, eu vou refletir no outro. Quando a pessoa, você ficou chateado com uma coisa que a pessoa fez por você. Aí eu te pergunto, tá, você tá chateado por quê? Você tá chateado porque a pessoa fez algo muito ruim para você, ou você tá chateado por causa da sua expectativa? Será que você que criou uma expectativa de que o outro tinha que agir daquela forma? Quantas vezes a gente pensa assim, eu queria que a outra pessoa fizesse isso, e aí você fica esperando que ela faça, e ela não faz. Ela age diferente. E aí você fica chateado porque você se decepcionou. Então eu vou te contar um segredo aqui. Você decide como você quer se sentir. Você quer ficar chateado com aquela atitude do outro? Ou você decide que você não quer ficar magoado com isso? Que você não quer ficar chateado com isso? É você ter controle emocional. Você ter o seu controle emocional, a sua vida é o seu agora, é o seu momento e depende de você. Você vai decidir como você quer viver. Então não fique chateado com qualquer coisa, não se deixe contaminar com essas coisas. Não é porque toda atitude que o outro faz você vai ficar chateado. Tem que ter esse equilíbrio, senão você vai ter
motivos para discutir e brigar todos os dias dentro do casamento. Tenha esse equilíbrio para que vocês tenham um relacionamento fluido, para que seja uma relação prazerosa, para que seja uma relação de paz. E vai acontecer, sim, situações para te tirar do sério, situações que vão te magoar, mas aí você decide sair de lá. Você decide perdoar. Porque o perdão não é, eu não perdoo porque o outro merece. Eu perdoo porque eu decido. Se eu não tiver esse controle emocional, essa inteligência emocional de saber como lidar com as situações, eu vou o tempo todo ficar chateado. Eu vou o tempo todo ficar irritado. Então, você tem que se controlar para você conviver com outra pessoa, para você ter esse fluxo, para você conseguir viver feliz. Porque senão você vai viver chateado com as coisas do dia a dia. Procure observar o que na sua vida hoje você está fazendo e que não é o seu papel. Hoje eu estou chamando a atenção para isso, para esse ponto. Será que tem alguma coisa que não é o seu papel e você está fazendo? Algum trauma do passado porque você via na sua família e você acha que tem que fazer diferente? Às vezes a gente também peca pelo excesso. A gente vê que o outro não faz, você vai lá e faz a mais. E você acha que está ajudando o outro e não está. Você não está ajudando o outro a crescer. Cada um tem que assumir o seu papel. A gente tem que se posicionar na vida. Não deixe que ninguém faça por você o que você deve fazer, aquilo que é o seu papel. Não deixe que o seu esposo faça, não deixe que a sua esposa faça, e muito menos não deixe espaço para que outra pessoa entre aí e faça o seu papel. Assuma esse papel e deixe que o outro faça a parte dele. Então vamos resgatar. Essa é a minha proposta. Resgatar a essência da família. Vamos resgatar o que muitos estão tentando destruir. O que muitos estão achando que tá tudo bem. Se separar tá tudo bem. A gente casa e se não der certo também tá tudo bem. Por que você está casando? Se você está tudo bem se ficar separado. Então não é casamento. Então a gente não está falando de casamento, está falando de qualquer outro teste, qualquer outra coisa, e não de casamento. Quando a gente se compromete com outra pessoa, a gente se compromete. E a finalidade é formar uma família. E qual família que você hoje está formando? O que hoje você tem que se livrar? Quais hábitos você tem que se livrar e que está atrapalhando o seu relacionamento? Então vamos assumir os nossos papéis. Que os homens assumam esse papel de ser mais viril, de ser homem, e as mulheres assumam esse papel doce, esse papel maravilhoso de ser mulher, que a gente possa assumir isso. A gente precisa sair, se movimentar e fazer diferente no relacionamento para que a gente colha coisas diferentes. Se a gente quer algo diferente, a gente tem que plantar sementes diferentes, senão a gente vai continuar colhendo os mesmos frutos que a gente já vem colhendo. Por isso a gente precisa agir. Porque quando eu crio regras que eu vou fazer de vez em quando, são regras. Agora, aquilo que eu quero que vire hábito, eu tenho que passar a fazer todos os dias. Então, escreve hoje, coloca num papel. O que será que eu estou fazendo que não é a minha posição? Qual o papel que eu estou assumindo que eu deveria deixar minha esposa assumir? O que eu tenho feito e que eu deveria, na verdade, deixar o meu marido fazer? Será que eu estou assumindo o papel também do outro? Está pesado para mim? Quantas pessoas levam um relacionamento pesado? É difícil, é pesado, porque fica assumindo papéis que não é dele. Então faz essa reflexão hoje antes de dormir e põe no papel qual o hábito, quais são as coisas que você acha que você está fazendo que o outro deveria fazer. E não é para chegar para outra pessoa, tá vendo? Você agora precisa fazer isso, isso, isso. Não. As pessoas, elas acreditam, elas mudam mais com o que elas veem do que só com o que você fala. Muda o seu comportamento, muda o seu hábito, o seu comportamento, porque você vai refletir no outro. Quando eu quero que o outro faça diferente, qual atitude que eu estou fazendo, outra dica, hein? Qual atitude que eu estou fazendo que está levando essa pessoa a agir assim comigo? O que eu estou fazendo que está levando essa pessoa a agir dessa forma? Então, eu estou me comportando assim, assim, assado. Então, eu vou mudar a minha atitude, porque vai refletir
na atitude do outro. A gente tem que cuidar das nossas atitudes, das nossas ações, porque você vai refletir na atitude da outra pessoa. Agora, se a gente não faz nada, a gente continua com os mesmos resultados. Um grande abraço para vocês, um grande beijo, até o nosso próximo vídeo e eu vejo vocês por aí. Até mais!